O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, é um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, tendo como foco as questões do trabalhador do campo, principalmente no tocante à luta pela reforma agrária brasileira. Como se sabe, no Brasil prevaleceu historicamente uma desigualdade do acesso à terra, consequência direta de uma organização social patrimonialista e patriarcalista ao longo de séculos, predominando o grande latifúndio como sinônimo de poder. Desta forma, dada a concentração fundiária, as camadas menos favorecidas, como escravos, ex-escravos ou homens livres de classes menos abastadas, teriam maiores dificuldades à posse da terra. Assim, do Brasil colonial da monocultura a este do agronegócio em pleno século XXI, o que prevalece é a concentração fundiária, o que traz à tona a necessidade da discussão e da luta política como a encabeçada pelo MST. Conforme Bernardo M. Fernandes, em seu livro A Formação do MST no Brasil, 2000, o MST nasceu da ocupação da terra e tem nesta ação seu instrumento de luta contra a concentração fundiária e o próprio Estado. Segundo este autor, pelo fato da não realização da reforma agrária por meio das ocupações, os sem-terras intensificaram a luta, impondo ao governo a realização de uma política de assentamentos rurais. A organização do MST, enquanto movimento social, começou nos anos 80 do século passado e hoje já se faz presente em 24 estados da federação, fato que ilustra sua representatividade em termos nacionais. A fundação deste movimento se deu em seu contexto político, no qual o duro regime militar que se iniciava na década de 60 do século passado chegava ao fim, permitindo à sociedade civil brasileira uma abertura política para reivindicações e debates. Os objetivos do MST, para além da reforma agrária, estão no bojo das discussões sobre as transformações sociais importantes ao Brasil, principalmente aquelas no tocante à inclusão social. Se por um lado existiram avanços e conquistas nesta luta, ainda há muito por se fazer em relação à reforma agrária no Brasil, seja em termos de desapropriação e assentamento, seja em relação à qualidade da infraestrutura disponível às famílias já assentadas. Até 2010, havia ainda cerca de 90 mil famílias acampadas pelo país, o que representa uma demanda por terra considerável por se atender, a despeito dos avanços sugeridos anteriormente. Em relação à infraestrutura disponível a estas famílias, alguns dados apresentados pela pesquisa de avaliação da qualidade dos assentamentos da reforma agrária promovida pelo INCRA em 2010 são muito significativos. A pesquisa mostra que 31,04% dos assentamentos possuem disponibilidade de energia, mas com quedas constantes ou com pouca força, e 22,39% não possuem energia elétrica, o que significa que mais da metade dos domicílios não contam plenamente com este benefício. No tocante ao saneamento básico, os dados também mostram que ainda é necessário avançar, pois apenas 1,14% dos assentamentos contam com redes de esgoto, contra 64,13% somados fossa simples e fossa negra, que possuem fossas. A dimensão negativa destes dados repete-se na avaliação geral de outros fatores, como a condição das estradas de acesso e de satisfação geral dos assentados, tornando-se mais significativa quando quase a metade dos assentados não obteve algum financiamento ou empréstimo para alavancar sua produção. Isso mostra que muito ainda deve ser feito em relação aos assentamentos, pois apenas com o acesso à terra não se garante a qualidade de vida e as condições de produção do trabalhador do campo.
Contudo, vale ressaltar que em muitos casos a violência e a ação truculenta do Estado ao lidar com uma questão social tão importante como esta também se fazem presentes. Basta lembrarmos o episódio do massacre de Eldorado de Carajás, no Pará, em 1996, quando militantes foram mortos em confronto com a polícia. A data em que se ocorreu este fato histórico, 17 de abril, tornou-se a data do Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Se a polêmica da violência, seja por parte do movimento, seja do Estado, não bastasse, outras vêm à tona, como a da regularização fundiária pelo país, a qual pode atender a interesses de latifundiários e famílias ligadas ao agronegócio. Dessa forma, a despeito das críticas que recebe, não apenas por seus atos polêmicos em si, mas algumas vezes por desconhecimento da opinião pública, influenciada por uma mídia que pode ser tendenciosa, o MST trata-se de um instrumento importante na transformação de uma realidade rural no país, a concentração fundiária. A reforma agrária está entre tantas outras reformas que a sociedade brasileira tanto almeja para uma agenda de erradicação da miséria e da desigualdade, valorizando a função social da terra. Assegurar os direitos do trabalhador no campo é, ao mesmo tempo, defender sua dignidade quanto brasileiro.